Olá, tudo bem? Antes de mais nada, um esclarecimento, né? Este vídeo não se propõe a analisar o mal de Alzheimer. Eu não teria a menor condição de fazer isso, nem que fosse assim de maneira apenas superficial. Esse vídeo é uma espécie de recaída que eu tive ao ler um comentário do Tofo, que nos acompanha, que é ex-espírita como eu. Nós sabemos que o Alzheimer se caracteriza principalmente, sua principal característica é a perda de memória. E num comentário aqui no canal, o Tofo escreveu o seguinte, ele disse assim: ora, se o Espiritismo alega que o perispírito é a memória da alma, o Alzheimer está aí para confirmar a sua completa destruição. O difícil é argumentar que ou como o perispírito recupera a memória depois da morte. Infelizmente, o universo ainda não se rege por mágica. Esse assunto desperta o meu interesse. Eu brinquei no início do vídeo que é uma recaída, não é uma recaída. É um assunto que desperta o meu interesse. E ele desperta o meu interesse porque eu cheguei à conclusão de que o que nos caracteriza como indivíduos, o que nos dá a noção de sermos seres únicos, seres individuais, separados uns dos outros, é justamente a memória. Em última análise, nossa individualidade é o resultado de um conjunto de memórias. Mas esse comentário do Tofo me remeteu ao meu passado espírita, passado esse que ainda não é uma coisa muito distante, em que eu quase sempre encontrava respostas para tudo. Hoje eu reconheço a doutrina como uma boa construção de ideias, uma boa tentativa de explicação, mas apenas isso. Eu vou ler novamente um trecho do comentário. Se o Espiritismo alega que o perispírito é a memória da alma, ele coloca a memória entre aspas, o Alzheimer está aí para confirmar a sua completa destruição. O difícil é argumentar que ou como o perispírito recupera, ele também coloca recupera entre aspas, o difícil é argumentar que ou como o perispírito recupera a memória depois da morte. Eu, no passado, como espírita epebista, nos últimos anos, eu entendia, baseado principalmente em André Luiz, mas também influenciado por nomes como Carlos Torres Pastorino, Hernani Guimarães Andrade, Hermínio Carvalho de Miranda, eu entendia que o perispírito, nestes casos, ele poderia permanecer intacto, apenas impedido de se manifestar através do corpo físico. São citados exemplos na literatura espírita de espíritos perfeitamente lúcidos, espíritos cientes da sua situação, quer dizer, eles sabiam aquilo que eles estavam atravessando, as dificuldades que eles enfrentavam no corpo físico, e não conseguiam se manifestar devido a doenças mentais. A própria doutrina aborda o caso dos então chamados idiotas, cretinos e loucos, na questão 371 em diante. E dado o parco conhecimento da ciência, a época de Kardec, naquela época em que pouco se sabia sobre as doenças mentais, os conceitos elencados nessas questões citadas, eles poderiam ser adaptados e compreendidos perfeitamente em se referindo às doenças de que temos maior conhecimento hoje, como é o caso do mal de Alzheimer, que é uma doença que, mesmo que a pessoa não conheça ninguém, não tenha nenhum familiar, pelo menos ouve falar bastante. Eu falo em doenças mentais generalizando. Nós sabemos que o mal de Alzheimer é um tipo de demência, o mais comum tipo de demência. E a demência se caracteriza pela diminuição lenta e progressiva da função mental como um todo, afetando então a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade para aprender coisas novas. Mas a doutrina nesse ponto, para mim, sempre pareceu oferecer
boas respostas. Não foi por falta de respostas que eu deixei de acreditar. Deixei de acreditar, mas por descobrir como são escritas as narrativas. As ideias podem ser boas, excelentes até, mas nada hoje me dá indício de que a doutrina tenha sido produzida ou inspirada por espíritos desencarnados. Nem sei se existe isso. São boas ideias, ideias bem construídas, bem amarradas, formando um conjunto até certo ponto coeso. Mas são ideias de pessoas, não há nenhum demérito nisso, mas são ideias de pessoas. De pessoas que investigam, que intuem, que pensam. Acontece, às vezes, de essas ideias surgirem ou serem captadas por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Ou num tempo muito próximo, um pequeno período de tempo. Sem que uma pessoa tenha influenciado a outra, né? Sem que, às vezes, nem mesmo elas se conheçam. Eu penso hoje que tudo que foi atribuído à ação dos espíritos, na época de Kardec e no período imediatamente anterior a Kardec, foi assim acreditado ou presumido como uma impressão possível, uma interpretação possível. As ideias existem. Existem todas as ideias em potencial. Elas simplesmente existem. Elas existem na mente. Do nosso ponto de vista temporal, em que separamos as coisas, né, encaixotamos as coisas numa ordem de tempo, uma ordem cronológica, notamos que de tempos em tempos novas ideias surgem. Seja crenças religiosas, seja interpretações sobre a vida, seja descobertas científicas que podem ao mesmo tempo acrescentar algo novo e sufocar, mandar para o passado algo velho, seja isso que chamamos de cultura e as manifestações populares e os costumes e a moda, são ideias que são captadas e implementadas, colocadas em prática, ou, em alguns casos, simplesmente pensadas, publicizadas e debatidas. E quando debatidas, tem a tendência de o debate ser cada vez mais popular, cada vez mais abrangente e, consequentemente, cada vez mais raso. Por quê? Porque é a mesma matéria de sempre, o mesmo conteúdo de sempre. Imagine, por exemplo, uma massa de pizza, né? É um bolinho assim, ó, uma massa de pizza. E a gente vai puxando, né? A massa vai ficando mais abrangente, abrangendo um espaço maior daquela massa desse tamanho, mas cada vez mais rasa, espalha-se demais, em vez de focar no âmago. É relativamente comum, por exemplo, nós ouvirmos de alguma descoberta científica interessante que foi imaginada por duas pessoas ao mesmo tempo. Muitas das ideias ou percepções que eu tive, eu fui descobrir mais tarde que elas já tinham sido apresentadas há mais tempo, né? Não fui nenhum inovador, longe disso, mas não copiei ninguém. Elas já foram apresentadas antes, às vezes há muito tempo, por outras pessoas. A doutrina é fruto disso. É fruto de uma ideia que surgiu como uma impressão ou interpretação dos fatos e que mais de uma pessoa captou mais ou menos ao mesmo tempo. As condições sociais, culturais, bélicas, políticas, entre outras, ou seja, todo o conjunto de condições, o conjunto de todas as condições daquele período, tornou possível a captação, em primeiro lugar, né, a captação das ideias, a impressão ou interpretação da ideia de forma igual ou muito semelhante entre mais de uma pessoa, talvez várias. Essa ideia foi desenvolvida de maneira interessante e convincente,
Essa ideia foi sendo transmitida a outras pessoas, né? E assim foi se disseminando entre alguns grupos, grandes ou pequenos. E é só isso. A doutrina é muito interessante na sua tentativa de explicação. Talvez ela tenha sido o fruto de uma ideia inicial muito mais sintética. Mas como essa síntese seria muito difícil de explicar naquela época por falta de um preparo maior para o entendimento do tema, essas ideias foram interpretadas e estruturadas numa parafernália inútil que acaba, no final das contas, nos impedindo de ver o essencial. Eu vejo a doutrina hoje como uma das tentativas pioneiras de iniciar o estudo da psicologia. A psicologia engatinhava na época. E dificilmente os conceitos, aqueles conceitos propagados pelos autores de psicologia da época de Kardec, dificilmente aqueles conceitos iriam ser aceitos hoje. Pelo menos não sem sérias ressalvas. Essas ideias surgiram no momento em que o mundo começou a correr mais rápido, né? Naquele período histórico em que novas descobertas, novas tecnologias deram origem a um progresso nunca antes visto. E tudo passou a mudar cada vez mais rápido. Por sairmos demais de nós mesmos, nós temos cada vez mais necessidade de voltar, de entrar de novo em nós mesmos. Hoje, com o smartphone, que todo mundo tem, aqui em Porto Alegre até mendigo tem smartphone. O que eu mais vejo são pessoas olhando para o celular, para tudo, o tempo todo. Quando não é isso, é a televisão ou qualquer outra distração. O mundo era muito, mas muito diferente até 150, 200 anos atrás. As coisas mudavam muito lentamente, mas muito lentamente. Não saíamos de nós mesmos. Era tudo sempre a mesma coisa, tudo conhecido. Temos tanta necessidade de nos conhecer a nós mesmos, de entrar para dentro de nós mesmos, para conhecer nossa origem, nossa natureza, porque vivemos voltados para fora, com a nossa mente sempre ocupada, recebendo estímulos externos que agem sobre nós. Como nossa mente necessita de respostas para se sentir confortável, criamos sistemas que se proponham a explicar o máximo possível. O que nós não nos damos conta, quando adotamos cegamente um sistema, é que acabamos nos tornando injustos e até frios às vezes, embora sem perceber, embora sem ser de propósito. Veja o caso de uma pessoa com o mal de Alzheimer. Vamos deixar de lado, nesse momento, os romances espíritas, né? O que eu chamo de literatura chiquista, isso não é pejorativo, e vamos ficar só com a doutrina, questões 371 e em diante do Livro dos Espíritos. Uma pessoa que sofre desse mal estaria provavelmente lúcida espiritualmente, estaria consciente de suas limitações e sofreria com isso. Na questão 373 é dito que os cretinos e idiotas estão sofrendo uma expiação, ou seja, um castigo, porque expiação é castigo, é exatamente a mesma coisa, em decorrência do mau uso que fizeram de certas faculdades. A questão se refere a cretinos e idiotas, mas poderia se adaptar perfeitamente a quem sofre de Alzheimer, pois, como eu já lembrei no início do vídeo, o conhecimento que se tinha na época era muito primário. O cretinismo, para quem não sabe, é uma doença congênita que causa a estagnação no desenvolvimento físico ou mental, né? Provocada pela ausência da glândula tireoide ou pelo funcionamento deficiente da glândula tireoide. A idiotia, né? Hoje virou uma espécie de palavrão, né? Um xingamento.
A idiotia é um grau avançado de atraso mental em que o coeficiente de inteligência, né, o famoso QI, é inferior a 20. Né? E a idade mental da pessoa, então, que sofre de idiotia é igual ou inferior a uma criança de 3 anos e se caracteriza pela demência. O mal de Alzheimer ele só foi descrito, né, na literatura em 1906, mas certamente estaria englobado nas questões que eu citei do Livro dos Espíritos, apenas com a diferença de que não se trata de um mal de nascença, mas de um mal desenvolvido a partir de uma certa idade. Seria, então, um castigo. Não briga aqui pela diferença de expiação e castigo, que eu te garanto que vai dar no mesmo, viu? Bobagem, fica dizendo, Kardec não falou em castigo, e falou sim. Em parte alguma, até a questão 378, que aborda a loucura, o cretinismo e a idiotia, doenças conhecidas na época, em parte alguma se fala que pode ser uma prova pedida pelo próprio espírito. Em parte alguma diz isso. Um espírita, então, que leva o Livro dos Espíritos a sério, não pode chegar a outra conclusão que não seja a de que o seu familiar com Alzheimer está pagando por erros cometidos no passado. Mas mesmo que essas questões, 371 em diante, mesmo que essas questões do livro sejam assim categóricas, definitivas, podemos tentar dar uma aliviada e imaginar que o espírito pediu para desenvolver essa doença. Por quê? Para quê? Se não for como expiação, que benefício o espírito tiraria dessa doença? Nenhuma. Ninguém aprende nada assim. Partindo então para o que se depreende dos romances espíritas, poderíamos concluir que os beneficiados então seriam os familiares do doente, que eles aprenderiam alguma coisa com isso. É isso que se vê pelo Facebook, essas coisinhas assim, sabedoria de Facebook. Aprender o quê? A ter paciência? A cuidar? Mas e se a pessoa já tinha essas qualidades antes? Se o convívio já era bom? Se já estava tudo bem? Aprender o quê? Isso pode ser uma bela tentativa de consolar, mas que hoje, a mim, não me diz nada. A mim, não tem sentido algum. Eu não tenho a menor dúvida das boas intenções que nortearam a criação da doutrina e de tantas outras doutrinas, Mas ela parece ter se preocupado mais, a doutrina espírita parece ter se preocupado mais em defender Deus e o conceito de justiça divina, justiça de Deus, ao dizer que um mal desses é uma expiação por erros cometidos no passado. Então, a culpa é sempre da vítima. Deus, ele só está sendo justo, porque Deus é infinitamente justo, é sempre justo. A doutrina está aí para defender Deus e o conceito de justiça de Deus. Eu acho sim que nós podemos tirar aprendizados de muitas coisas, talvez até de um grande mal que experimentamos. Acho sim. Mas ainda estamos longe de entender por que as coisas se passam dessa forma. Muita força e paz para você.